Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Aproveita aí, já clique em gostei, se inscreva se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações e vamos ao primeiro vídeo do mês de fevereiro, de 2019. Hoje é dia 1º de fevereiro e vou postar amanhã, dia 2. A disciplina ainda é correto a ser aplicada? Quando que deve ser aplicada? Quais os pecados que devem ser disciplinados? Algumas igrejas podem ter abolido a disciplina ou não concordarem para preservarem suas ovelhas, o cuidado com o seu rebanho. O pecado foi suavizado e exceções foram abertas. Então muitas coisas que é pecado acaba não se discernindo como pecado por falta de conhecimento, principalmente quem ficou crente de alguns anos para cá. Não sabem discernir certas coisas que é pecado. Então a disciplina é bíblica, ensinada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Podemos usar como base Mateus capítulo 18, verso 15 ao 18, onde fala acerca de uma pessoa que recusa a perdoar a outra. 1 Coríntios 5, do verso 1 até o 5, onde fala de um rapaz que estava tendo relação sexual com sua madrasta, e 2 Coríntios capítulo 2, onde cita uma pessoa sendo disciplinada. Então essas passagens já é suficiente para defender a disciplina para certos tipos de pecados. Vamos ver neste vídeo, ou nesse estudo, quando se deve aplicar a disciplina e os motivos e pelos quais os pecados uma pessoa deve ser disciplinada. Vamos lá então. Vamos analisar o motivo da disciplina em primeiro lugar. A disciplina não é para condenar, mas para a correção e restauração da pessoa. Não deve ser tratado como uma forma de castigo, mas é para a correção e recuperação da pessoa disciplinada. Essa pessoa deverá ser acompanhada pelo pastor e por pessoas sábias que tenham boa maturidade cristã para orientá-la até que ponha a situação em ordem. E também não pode deixar que o disciplinado perca de vista a esperança do perdão e da salvação. Agora, quais os pecados que devem ser disciplinados? Eu vou citar primeiro Mateus 18, do verso 15 ao 18. No caso de uma pessoa que nega perdoar a outra, deve-se levar testemunhas diante do pastor para tentar a reconciliação. Se ela negar a si mesma, ainda que já tenha sido disciplinada, deverá ser desligada, que é o mesmo que exclusão, como Jesus ensinou. A pessoa ficará na mesma condição dos gentios e publicanos, conforme foi citado em Mateus. Hoje, na condição de ímpios e pecadores, sem parte no reino de Deus. Outro exemplo é de 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Lá fala de um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relações com sua madrasta. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que Paulo não tolerou a fornicação na igreja, o pecado grave,
Mas veja que a oportunidade de salvação ficou em aberto para que pelo sofrimento, nas mãos e nas influências do diabo, essa pessoa fosse salva pelo sofrimento. Veja que ele disse, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não exista pecado que Deus não perdoe. Então nunca deve condenar uma pessoa que está em disciplina ou uma pessoa que pecou, como alguns fazem por aí. Condenar não, condenar o pecado, mas a pessoa não. Jesus não condenou a mulher adúltera, ele condenou o adultério. Condenar o pecado, mas não a pessoa. Deverá fazer de tudo para restaurar a pessoa, para que ela seja salva, e não condená-la. E quando a pessoa deve ser disciplinada? Quando? Que situações? Somente em casos graves, como adultério, fornicação, crimes, recusa de perdão e qualquer outro pecado grave, onde a pessoa se ponha num estado pecaminoso frequente e precisa pedir perdão a Deus e ser restaurada por Deus. Por exemplo, o rapaz que tem relação sexual com a namorada, ou infidelidade conjugal. Somente casos graves, onde a pessoa fica num estado de pecado contínuo. Em qualquer igreja existe o joio e o trigo. Pessoa fofoqueira, fala mal da vida dos outros, encrenqueira, trambiqueira, mentirosa, compra e não paga, caluniadora. Na igreja, qualquer igreja tem e tem de sobra. Pessoas fofoqueiras, que gostam de armar confusão. Caso como este se aplica a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, verso 30, onde Jesus disse, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Veja, Jesus disse para deixar crescer junto o joio e o trigo. Leia lá a parábola do joio e o trigo. São os fofoqueiros, encrenqueiros, os trambiqueiros, os mentirosos, que tem dentro da igreja, para crescer junto até o dia da ceifa, onde o joio será lançado no lago de fogo para queimar. Então a disciplina é só para casos graves. Muitas igrejas abandonaram a disciplina eclesiástica do Novo Testamento, defendendo a tolerância ao pecado. Paulo disse no caso do rapaz da igreja de Corinto que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Tem um ditado que diz que uma maçã podre estraga o cesto inteiro. A influência do pecado dentro da igreja tem levado à apostasia hoje. Isso é real nos dias de hoje. O mundo e o mundanismo dentro das igrejas. Falta de disciplina, de correção, aceitação ao pecado. Isso acontece hoje dentro de igrejas que não eram assim. É o fermento que levedou toda a massa. A situação já ficou crítica. Então muitas igrejas abandonaram a disciplina, que foi defendida no Novo Testamento por Paulo. E como resultado, o pecado é tratado levianamente e o temor de Deus desapareceu. Suavizaram o pecado, empurraram para debaixo do tapete. Suavizaram o pecado e o pouco que lhe restou, que chamam de pecado, foi tolerado, formando um rebanho misto de ovelhas e bodes disfarçados de ovelha dentro da igreja, onde naquele dia, conforme disse João Batista, Mateus 13, verso 12, em sua mão tem a pá, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
No dia da colheita, o joio será queimado. O pecado e os pecadores dentro da igreja serão queimados no fogo que nunca se apaga. E como diz, outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. O injusto não ficará para sempre na minha casa, como diz o Salmo. Virá o dia da separação. O bode e as ovelhas não ficarão juntos para sempre. Mas os pastores não devem fazer vista grossa. O pecado não pode ser tolerado como toleram. O resultado é apostasia e mundanismo. Obrigado a todos. Se gostou, clique em gostei para ajudar a divulgar. Mas tem gente que não gosta não. Gosta mais de estudo bíblico, né? Coisa normal, assim, mais coisa assim que pega no pé, tem gente que não gosta não. Mas fazer o quê? Então obrigado a todos então e até o próximo.